Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro, última semana do ano, rapaziada. Então vamos naquele pique. Conto com a colaboração de vocês, falta bem pouquinho pra gente atingir a meta de 55 mil inscritos. Ó, se vocês olharem e falar, pô, não sou inscrito, já vou me inscrever, dá pra gente bater essa meta até o fim do ano. Fechou, rapaziada? E também peço que me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão, sempre com bastante novidade sobre o nosso Corinthians. Editor, pode rodar a vinheta pra gente começar mais uma semana. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é que o perfil oficial do Corinthians, tá, nas redes sociais, elegeu os 4 golaços do Corinthians no ano de 2021, tá? Fizeram aí uma escolha interna, tá? Acho que não houve aí, não houve participação da torcida, certo? Não houve participação da torcida. O primeiro gol é o do Luan contra o São Paulo. Ele mesmo, Luan Guilherme, mais conhecido como Luanel Messi. Foi o gol, aquele do lance do lateral, né? A bola sai, o Lucas Piton já cobra pro Ramiro na linha de fundo, perto da linha de fundo, né? Na entrada da área ali do São Paulo. Ele toca pra trás, o Luan bate de primeira, a bola no alto, pega no travessão. Golaço, golaço, golaço. O segundo, gol do Roger Guedes contra o Cuiabá. Eu tava no estádio, eu lembro desse gol, um golaço. Roger na ponta esquerda, dá o tapa pro Renato Augusto, uma bola no alto também, o Renato de primeira devolve pro Roger, que ele deu o tapa e já entrou na área. Ele balança que vai bater de direita, projeta o corpo de esquerda, bate cruzado, um golaço também, golaço, tá? Todos aqui foram golaços, né? Só pra gente começar. O terceiro que eles colocaram, eu também tava no estádio, jogo Corinthians e Grêmio, golaço do Renato Augusto. Vem pelo lado esquerdo, toca no William, a marcação dobra no William, o William devolve nele, e aí ele vem com o meio livre, tá? Vem com o meio campo ali do Grêmio livre, já adianta, vai que vai bater na primeira, ninguém fecha ele, ele dá mais um tapa, e aí finaliza um golaço no ângulo, um belo chute, mais um, né, do Renato Augusto. Todos do Renato poderiam entrar aí nessa lista, mas colocaram o do Grêmio. E por fim, o gol do Roger Guedes contra o Palmeiras, o segundo gol, né, aquele contra-ataque. Bola vem, acho que do João Vitor, vai no Duqueiroz, ele roda, já acha o Vitinho. Vitinho dá o tapa no Roger Guedes no mano a mano contra o Gabriel Menino. Ele dá aquela balançada, puxa pra direita e bate no ângulo. Rapaziada, não tenho o que falar. 4 golaços. O meu preferido, não sei, eu acho que é o do Renato Augusto, viu? Porque ele fez um contra o Cuiabá também, um golaço assim, de fora da área. O do Luan de primeira, pô, é difícil também, viu? Eu tô entre o gol do Luan e o gol do Renato. Mas eu fico com o gol do Renato por ser o Renato Augusto. E aí, quero saber a opinião da fiel torcida desses 4 gols. Qual foi o mais bonito do Corinthians no ano de 2021? Ou se teve algum que ficou fora dessa lista e que merecia vencer esse prêmio? Comentem aí, por favor, família. Bom, a gente já começa a expectativa aí para a Copinha, tá? A Copa São Paulo, que inicia aí já na primeira semana do mês de janeiro, certo? O Corinthians faz a estreia dia 4 de janeiro contra a equipe do Resende, do Rio de Janeiro. A nossa sede vai ser em São José dos Campos, tá? Em São José dos Campos. Uma cidade boa, viu? Cidade bem tranquila. Mais ou menos uma hora e pouquinho aí de São Paulo. Para quem quiser acompanhar as partidas, acho que vai ser um pouco mais tranquilo, tá? De carro, né? De condução, aí é passagem de ônibus, é outras coisas, rapaziada. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que a última Copinha aconteceu no início de 2020, tá? Início de 2020. E alguns jogadores que estavam naquele elenco fazem parte do time principal do Corinthians atualmente, tá? Então, pra gente ver a importância dessa competição pro nosso clube, tá? A gente precisa reconhecer isso também. Tem que valorizar essa competição, tá? É muito importante, o Corinthians é o maior vencedor, já começa por aí, tá?
Começa por aí. Então vamos citar os nomes aqui dos atletas que disputaram a Copinha em 2020 e agora estão no elenco principal do Corinthians. Os dois goleiros, Matheus Donelli, tá, que agora é o primeiro reserva, e o Guilherme Castellani, que briga ali entre a terceira e a quarta vaga com o Carlos Miguel, tá? É o nosso terceiro ou quarto goleiro aí. Nas laterais, o Lucas Piton chegou a jogar a Copa São Paulo de 2020, mas antes disso, tá? Antes disso, ele já havia subido para o time principal. E aí ele retornou em janeiro para jogar a Copinha, para pegar mais experiência, pegar mais rodagem e voltou para a equipe principal, tá? Então o Lucas Piton já era um jogador aí que já conhecia a equipe principal. Dos volantes, os dois, a dupla, Xavier e Duqueiroz, tá? O Xavier subiu antes que o Du, já tem 41 jogos aí com a equipe principal do Corinthians, a maioria entrando aí no segundo tempo e tudo mais. Já o Duqueiroz tem 16 partidas com a camisa da equipe principal do Corinthians. E aí, dos meias atacantes, né, pontas, temos um monte. Vitinho, tá? Que agora tá indo para a equipe do Vasco. E falo para vocês mais uma vez, Vitinho tem qualidade, tá? Tem qualidade. Juan Oliveira, que foi um menino que infelizmente, assim que subiu, teve uma lesão no joelho e aí até agora não retornou. Adson, tá? Um dos principais nomes aí da nossa base que a gente viu em 2021. Gabriel Pereira e também o Mantuan. Outro nome importante, tá? Que disputou a Copinha em 2020 é o Matheus Araújo, tá? O menino que eu falei que o Corinthians renovou o contrato semana passada, tá? Ele foi relacionado para alguns jogos, fez a estreia dele no Campeonato Paulista, tá? De 2020 ou 21, não lembro, tá? Mas ele já fez a estreia dele pela equipe principal, mas retornou para a base, tá? Então o Matheus Araújo vai disputar mais uma Copa São Paulo com a camisa do Corinthians. E aí, desejo boa sorte a toda a nossa equipe. A gente vê, rapaziada, são frutos colhidos não só dessa competição, mas de Paulistão, Sub-20, Brasileirão, todas as demais competições. Boa sorte aí para os nossos meninos. Estarei na torcida. Quem sabe, né, rapaziada? Quem sabe o Corinthians conquista mais um título da Copa São Paulo. E eu quero saber como está a expectativa de vocês para mais uma competição da Copa São Paulo. Bom, agora falando um pouco sobre as dívidas do Corinthians. O Corinthians tem 4 ações na FIFA que o clube pediu revisão, né, do julgamento e tudo mais, pediu um acordo, não sei o quê, recurso, né, que eles falam, pediu recurso. O Corinthians entrou, beleza, a gente pediu recurso. Por quê? São 4 casos que somados dão quase 40 milhões de reais, tá? Pela dívida com o Mauro Bozelli, pela dívida da compra do Matheus Jesus, o volante que tá indo pra Ponte, do Danilo Avelar, quando a gente o contratou do Torino, e também do Jô com o Nagoya Campos do Japão. Vou pegar caso a caso, tá? O Corinthians, pelo primeiro julgamento, já foi condenado, aí teria que pagar 19 milhões no caso do Jô, quase 9 milhões no caso do Matheus Jesus, 6 milhões e 600 mil no Bozelli e quase 5 milhões de reais no Danilo Avelar, tá? No caso de cada um. O Corinthians pediu recurso e aí até ter o novo julgamento e tudo mais, o Corinthians ganhou um tempo. Só que a gente sabe que provavelmente o Corinthians vai ser condenado a pagar esses valores em 2022. Então é um valor que a gente já tem que prever em orçamento. Eu vou dar uma passada assim bem rápida por cada caso. O primeiro do Danilo Avelar, o Corinthians contratou o jogador e não terminou de pagar, tá? Não terminou de pagar. Aí eu até noticiei que o Torino estava interessado no Lucas Piton, que o valor dessa dívida poderia ser abatido na contratação do Piton, tá? Já seria uma resolução para o Corinthians nesse caso. Enfim, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Mauro Bozelli, Corinthians, um monte de valor atrasado para o cara. De verba de salário, um monte de coisa, direito de imagem, tudo que a gente já sabe. 6 milhões e 600 mil reais. Isso que eu tô falando aqui, fora as multas, tá?
Só do Bozelli tem cobrança de 5% de juros anuais. O Corinthians recorreu, mas provavelmente vai ser condenado. O Corinthians deve o valor, tem que pagar, acabou. Caso Matheus Jesus, o volante que o Corinthians comprou do Estoril, não efetuamos o pagamento de 1.350.000 euros. É isso. Tá devendo e ponto. Aí, se o recurso for rejeitado, o Corinthians terá de pagar ainda 12% de multa sobre o valor da dívida. Ó, os 3 que eu falei, tudo da era Andrés. E ele não sofreu nenhuma punição. E o Ronaldo Giovanelli, quando quer falar, o Ronaldo Giovanelli aprovou as contas do Corinthians. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que levar em conta. Esse tipo de coisa. O André Sanches não foi e não será punido. Agora, o último caso, eu até sair um pouco do assunto aí, o último caso é o que mais me intriga e é o mais caro, 19 milhões de reais, que o Nagoya Campos cobra o Jô e o Corinthians. O Jô fala que saiu do Nagoya Campos porque estava com salário atrasado, e o Nagoya Campos rescindiu o contrato dele porque ele viajou para o Brasil. Se o Nagoya rescindiu o contrato, o Corinthians contratou um jogador sem contrato, livre no mercado. Por que o Corinthians teria que pagar agora? É uma treta, como eu já falei para vocês diversas vezes, do Jô com o Nagoya Campos. O Corinthians não tem nada a ver com isso, cara. E para mim, tá? O próprio advogado do Jô entende que o Corinthians não tem que ser parte do processo, tá? E aí a gente espera que esse recurso entenda também que o Corinthians não tem nada a ver com essa situação do Jô. Vamos aguardar, né, rapaziada? Os julgamentos aí vão ocorrer durante o ano de 2022. Não temos datas ainda marcadas, tá? A gente tem que aguardar. Infelizmente, essa é a situação financeira do Corinthians. Quase 40 milhões de reais que a gente já tem aí. Provavelmente a do Matheus Jesus, do Bozelli e do Danilo Avelar a gente vai ser condenado e teremos que pagar. Caso o Corinthians não pague, demore para pagar isso, a gente pode sofrer multa ou advertência, proibição de novas inscrições na CBF, então não vai poder inscrever mais jogadores, como o Santos ficou um tempo, o Cruzeiro ficou um tempo. Perda de pontos no Campeonato Nacional, o Cruzeiro perdeu 6 pontos na última temporada. Começou o Brasileirão com menos 6. Depois, rebaixamento no campeonato ou desfiliação, tá? Que aí é já num caso extremo. Então, a gente espera aí que não aconteça nada, no máximo uma multa, alguma coisa nesse sentido, porque, pô, ficar sem poder inscrever jogadores, perder ponto no campeonato por causa de dívida, é complicado, viu? É complicado. E aí, quero saber a opinião da fiel torcida. Rapaziada, agora vamos falar sobre Edinson Cavani. Eu sei que vocês estão ansiosos sobre esse jogador. E o Samir Carvalho trouxe uma atualização muito importante pra gente, tá? Sobre a reunião que o Cavani terá com o Manchester amanhã. Lembra que eu falei reunião terça-feira? A gente espera aí alguma novidade no decorrer da semana. Por quê? Por que o Cavani tá esperando essa reunião? O Samir Carvalho falou o seguinte: o Manchester vai definir o orçamento para a próxima temporada. O Cavani passou para o Corinthians, que vai esperar o United no início de 2022 definir o orçamento, porque nas últimas conversas com os ingleses, eles acenaram que podem renovar com o Cavani dependendo do orçamento. Mas o Corinthians também ouviu dos representantes que o Cavani é um jogador caro para o clube inglês, tá? E aí eles vão definir se vão manter ou não o Cavani no clube. Enquanto isso não for passado para o Cavani, ele vai segurando essa negociação com o Corinthians, tá? E aí, enquanto o Corinthians não tem uma definição do Cavani, vai segurando outras negociações, como a do Diego Costa, que a gente segue aguardando a definição dele com o Atlético Mineiro, vai sondando outros jogadores no mercado, tá? Eu não sei os nomes. Não sei os outros nomes que o Corinthians está sondando, mas o Corinthians tem alguns outros nomes que estão acompanhando, tá? Então essa definição ou indefinição, né, do Cavani é por conta do Manchester. Eles vão fazer uma reunião para definir o orçamento do clube e a partir daí eles vão definir. Não,
Vamos buscar uma renovação de contrato com o Cavani ou não, ele é um jogador muito caro, é melhor a gente rescindir com ele aqui, faz um acordo, rescinde, tá? E abre dá uma boa respirada aí na folha salarial do clube. Por outro lado, um jornal espanhol, tá? O AS ou AS, da capital de Madrid, tá? Um jornal espanhol, publicou, olha a seguinte frase, que o Corinthians vai aproveitar a fragilidade financeira do Barcelona, tá? Que passa por uma grave crise aí há alguns anos e vai tentar convencer o Cavani a vir para a América do Sul. Rapaziada, vamos pôr aí nos últimos 15 anos. Quando que a gente imaginou uma notícia dessa? Corinthians vai aproveitar a fragilidade financeira do Barcelona. Barcelona, da Espanha. Rapaziada, o jogo virou, viu? O jogo virou, nossa situação tá bem melhor. Lembrando que a proposta salarial do Corinthians é superior à proposta do Barcelona, tá? Então isso pode trazer o Cavani para cá. Mas é aquilo, rapaziada. Muita expectativa, muitas informações, mas a gente não tem uma definição antes de janeiro de 2022, tá? Muito difícil. Vou atualizando aqui vocês com as informações que vão chegando. E quero também saber como está a expectativa de vocês, rapaziada. Muito se fala sobre Cavani, Suárez, Diego Costa. Como que tá a expectativa de vocês, família? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Bom, agora falando sobre o Suárez, é um jogador que a gente vê mais distante aí do Corinthians. Tem hora que parece que o Suárez tá mais perto, hora que é o Cavani e tudo mais, o Diego Costa, sempre os três nomes aí indo e vindo nas notícias, nas negociações. A informação dessa semana é que o Inter Miami, tá? O clube do Beckham, lá da MLS, a Liga dos Estados Unidos, está negociando com o Luis Suárez. Tá? Está negociando porque eles têm o cash, tem dinheiro para bancar o salário dele lá em cima. E um fato é que a pressão da liga estadunidense é bem menor, tá? Então, nesse sentido, para o Suárez ter mais paz, jogar o futebol mais tranquilo, seria uma boa opção para ele, tá? Seria uma boa opção. Mas eu volto a ressaltar, o Suárez já falou que gostaria de continuar na Europa, certo? Caso ele consiga a rescisão com o Atlético e queira negociar com alguém, aí tem interessados, Corinthians e Inter Miami. Acho muito, aí é a minha opinião agora, tá? Acho muito difícil o Suárez ir jogar na MLS nesse momento, tá? Acho muito difícil. Acho mais fácil ele vir pro Corinthians do que ir pro Inter Miami, certo? Mas são opiniões, é o que a gente vai sentindo aí do mercado da bola. E quero saber a opinião de vocês sobre esse novo concorrente aí do Corinthians, né? Lembrando que o Suárez ainda tem contrato com o Atlético, a gente segue aguardando aí alguma novidade, alguma reviravolta no caso do Luizito Suárez. Mas, atualizando para vocês, ele tem interesse aí da equipe do Inter Miami da Liga Estadunidense. Fechou, família? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!